Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. E vou abrir para vocês essa leitura aqui, que é a leitura que eu estava querendo trazer para vocês já algumas lives e agora eu vou conseguir trazer ela um pouco mais esmiuçadinha para vocês, tá? Por algum motivo eu consegui deixar de algum... Tudo bem, qualquer coisa eu refaço as marcações aqui. Vou só deletar essas 4 aqui, depois eu ajusto para vocês, tá? Vamos lá. Então, família, o que eu queria mostrar para vocês? Para quem não conhece, Richard Wyckoff é um dos maiores estudiosos de análise técnica que existe no mundo. Ele criou boa parte das leituras que a gente observa nos mercados tradicionais. Ele trouxe para gente a leitura de como o homem composto, né? Para quem não conhece o texto, o estudo dele que se chama The Composite Man, o homem composto, ou, eu não sei se é composto o nome, mas ainda assim, que ele basicamente fala que os grandes jogadores desse mercado tendem a se comportar de uma maneira homogênea, como se todos eles juntos formassem um grande homem, né, um grande jogador, e esse grande jogador tende a funcionar de uma maneira... como eu diria, de uma maneira bem assertiva. Esses comportamentos são minimamente previsíveis frente à movimentação e o comportamento deles. Perdão, o que tu escreveu aí? Pior que tá mesmo, cara. E eu vou te falar, eu geralmente tenho tomado uns chafés e esse aqui tá bem bom. O gráfico de 3 dias. Eu vou dar uma passada depois, tá? Porque eu tô com algumas coisas pra mostrar aqui. Vou tentar não fugir muito do cronograma, tá? Seguinte, o que eu quero que vocês notem, e aí vocês podem pausar, podem reproduzir no gráfico de vocês, aí fica como vocês quiserem fazer, mas é absurdo, são absurdas as confluências que a gente tem dessas leituras, tá? Olha só, zona de acumulação, Spring, que foi exatamente o que eu mostrei, o que estava assinalado, mas que o TradingView não gostou aqui, ó. Nossa primeira Spring, fomos embora. Depois, essa outra zona aqui, ó, que é a zona que a gente confirma essa zona, movimento rápido, continuação de tendência, perfeito? Olha só. Depois, mais adiante, fazemos esse movimento, fazemos um topo, pegamos uma outra zona de acumulação, perfeito, vamos embora. Olha só como é que isso aqui se torna absurdo, né? Até essa outra zoninha aqui, olha só como é que a gente pegou ela aqui também, ó. Depois, indo mais adiante, zona de acumulação, um pouco diferente, naturalmente, mas fizemos um topo duplo e aí fomos embora mais uma vez. Aqui que a coisa começa a ficar mais interessante pra gente, tá? Que é o seguinte... e eu vou tentar... Acho que de repente eu vou botar aqui assim para ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu ver se fica melhor assim. Deixa eu ver se meu cabeção não tá na frente. Tamo junto, FTA. Tamo junto, meu bom. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mais uma vez... Nossa senhora, eu tô fazendo um samba aqui, né? Um sambaço. Vamos lá. E como é que funciona essa outra etapa aqui, família? É o seguinte, a gente tem aqui a nossa acumulação maior aqui em cima, acompanhada do Spring também. Depois nós temos a primeira queda explosiva, que é geralmente o que acontece, olha só, também absurdo que a gente veja esses comportamentos também. Depois entramos na zoninha de acumulação e seguimos adiante. Tivemos inclusive até, né, esse pequeno período aqui também de Santa La Cláudia, de pullback, para depois continuar a tendência, e hoje eu tô ligando o remix real, esse cafezinho não ajuda com o meu remix, mas ainda assim, notem que essa zona aqui, que é a zona de acumulação mais uma vez, ela pode estar sendo, como é que eu vou explicar? Ela pode estar entrando agora na jogada, só que qual é o problema? Qual é o problema? Eu quero que isso fique claro para vocês. Ninguém sabe exatamente quais pontos que essas zonas batem de maneira mais assertiva. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, e agora eu assumo o meu papel
de não ter certeza das coisas, né? Da gente sempre botar a mão na consciência e saber aonde são as nossas limitações. E eu não sei dizer para vocês se essa zona que nós estamos aqui agora é essa zona aqui ou é essa zona aqui, tá? Pode ser, pelo que a gente está vendo agora, e pelo comportamento do Bitcoin de no macro sempre fazer fundos ascendentes, a gente pode ter chegado numa zona no qual é essa zona aqui, tá? A gente pode ter feito isso. Aliás, está assustadoramente preciso, diga-se de passagem. Mas eu não descartaria essa última zona de acumulação vir seguida de uma próxima queda. Vocês observam, inclusive, que nessa esquemática de Wyckoff, os fundos são extremamente parecidos, são extremamente pertos. Ou seja, se a gente faz mais uma pernada aqui para fora e puxa essa próxima zona de acumulação vindo aqui embaixo, pegando aí entre os 25 e os 30, que é exatamente onde eu falei para vocês que para mim fica o fundo absoluto do Bitcoin para o próximo ciclo, pode ser, tá? Eu não vou virar para vocês e falar definitivamente agora chegamos no fundo, porque a gente tem outras leituras de ciclo, como por exemplo a média de 200, como por exemplo as zonas de acumulação, como por exemplo a teoria dos ciclos estendidos e dos retornos diminutos. A gente tem diversos outros estudos que a gente tem que botar na balança e não levar essa esquemática aqui como uma verdade absoluta. Até porque a gente vê que todas essas zonas aqui, particularmente falando, têm as suas características próprias. O que é mágico desses estudos, desses cheat sheets do Wyckoff para gráfico, é que, independente das pequenas características em cada zona, ele acaba quase que sempre funcionando da mesma forma, entendeu? Então, se o Bitcoin tem um costume de sempre fazer fundos ascendentes no macro, pode ser que essa zona seja a nossa última zona de acumulação para se seguir adiante. A gente já observou em termos de volume um clímax de venda entrando aqui embaixo. É bem possível que essa zona aqui, em comparativo com essa, também seja a mesma zona do clímax de venda. Mas aí a gente não tem como saber até que todas essas tensões mundiais tenham sido minimamente resolvidas. Por exemplo, nessa zona aqui atrás, ou durante todo esse período aqui, para ser mais exato, tá? Durante todo esse período aqui, existia uma narrativa, que era a narrativa da gente imprimir para salvar a economia da pandemia. O que a gente está vivendo agora é uma transição de narrativa. Agora a gente vai ver qual vai ser a próxima narrativa que vai gerar um conjunto de regras no qual o mercado vai seguir e que as desculpas para os investimentos serão regrados por essa nova narrativa. A gente está num período de transição entre narrativas. Então agora a gente não tem como bater o martelo a respeito disso aqui ser um fundo, se todo o mercado, mundialmente falando, está prestes a entrar numa recessão absurda. Se a gente vê a parte da geopolítica também extremamente tensa, podendo também estourar os próprios gráficos, entendeu? A gente está vendo uma porrada de banco quebrando, a gente vai ver ainda muita coisa quebrando com o efeito dominó que está acontecendo na Rússia. A gente vê o próprio Estados Unidos escondendo claramente a inflação deles e inventando desculpas perante ao mundo. Para quem entende minimamente de economia, e eu não estou falando que eu sou economista mesmo, eu faço por amor, eu estudo isso por amor porque eu gosto, é algo que realmente me interessa muito a história do dinheiro e, assim, quem entende minimamente já sabe que é uma mentira descarada deles botar a culpa da inflação deles na guerra ou no Putin, entendeu? Porra, se você acompanha a economia americana por mais de 6 meses, você já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? No máximo é um estopim e que você pode usar como desculpa para os desavisados aceitarem. A própria população, o grosso da população não tem esse discernimento para dizer, não, é mentira. Mas pra gente que tá aqui, porra, é óbvio, né, rapaziada? É óbvio que é uma desculpa descarada que eles estão dando, é óbvio que não foi por causa do Putin, é óbvio que não foi por causa da Rússia que a inflação deles está dessa forma. A inflação deles está dessa forma porque eles imprimiram 50% de todo o supply do dólar em 2 anos, porra. Entendeu? É óbvio que é isso. Então, é muito... A gente vê que a propaganda funciona muito forte para os dois lados. Eu não quero que vocês entrem aqui e achem que é tipo, Putin, filho da puta, mauzão, Biden, anjo, ótimo. Muito pelo contrário, é todo mundo filho da puta, tá todo mundo olhando pro próprio rabo, tá todo mundo tecendo a própria narrativa e que a gente só não pode ser ingênuo de comprar um lado ou outro absoluto. Sempre seja crítico dos dois lados, se ligou? Mas o ponto todo o que a gente tem que ver, o que a gente tem que entender é como isso reflete para cripto. É isso que interessa pra gente, se ligou? Então agora, o que tá acontecendo é que, mais uma vez,
essas engrenagens estão girando, essas narrativas estão assentando, e a gente vai provavelmente ter o próximo conjunto de regras, que é o que vai regrar o crescimento de todos os ativos do lado ocidental da economia, que é o que regra pra gente o Bitcoin mais majoritariamente agora. Tá? Então, muita paciência. Esses são os períodos que você deve, checar a sua gestão de risco, não sequelar no seu DCA, entendeu? Correr atrás da sua renda, do que te faz, do que te dá dinheiro, para você ter dinheiro para investir nessa porra, não ficar com a mão na frente e outra atrás, para você também, entendeu? Agora é a hora de você entender o ditado de que isso aqui é um jogo de paciência. Quando a gente está lateralizando dos 44 aos 30 a 2 meses, isso é um jogo de paciência, se ligou? Vocês estão vendo agora que isso é um jogo de paciência. E esse estudo aqui é um estudo que traz pra gente uma clareza maior do que está se passando, tá? É só isso que eu quero que fique muito claro para vocês.